5 vezes que o mundo quase acabou. Esse acontecimento com certeza foram os dias em que toda a civilização humana ficou muito perto de ser aniquiladas. Guerras, doenças e meteoros, entre outros acontecimentos, colocaram em xeque o possível fim da humanidade. Ainda bem que ficamos no quase, pois do contrário você não estaria vendo esse vídeo aqui. E você vai ficar de cara com o final desse vídeo, pois você não tem ideia que o poder de um homem quase mudou o destino da humanidade. Mas isso não impediu que milhões de pessoas fossem mortas por conta desse acontecimento. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell. Pra quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu, Bertolino. Caso você goste do conteúdo, vou logo te pedindo, inscreva-se no canal, venha fazer parte do bonde do Bertomito e me ajuda a bater aquela meta de 500 inscritos. Conto com a sua ajuda, hein? Portanto, solta a minha vinheta de humilde. Sou eu, Bertolino. Sou eu, Bertolino. Em 1983, um russo chamado Stanislav Petrov, que na época tinha 44 anos de idade, ele era um tenente-coronel do exército soviético, responsável pelo centro de detecção dos ataques nucleares da União Soviética. Ah, irmão, o cara era patente alta, o cara não era fraco não, entra de frente com o cara pra você ver o que acontece com você. Toda essa estrutura ficava em um bunker, aquelas fortalezas usadas para proteger os soldados. Praticamente ela dava abrigo aos soldados, mas se engana você que lá só servia de abrigo para militar. A partir desse bunker, o general Petrov era responsável pelo gerenciamento da imensa rede de radares e satélites. E ele e a sua equipe de analistas procuravam proteger seu território contra mísseis atômicos norte-americanos. Essa guerrinha de capitalismo e socialismo na internet não dá em nada. Agora naquela época, meu irmão, tinha tudo para fazer explosão tchacabum. Mas foi no meio da noite que o general Petrov e sua equipe se depararam com um som de alarme. Os computadores soviéticos tinham detectado um míssil que estaria voando em direção à Rússia a 20 km por hora. E aí, como é que você fica sabendo que tem um míssil vindo em sua direção? Existe uma treta entre Estados Unidos e Rússia. Aquela guerra fria, todo mundo apreensivo, todo mundo com fechadinho. Como é que fica? Mas foi em meio a essa apreensão toda que o general Petrov decidiu então esperar. Pois segundo ele, isso poderia ser um alarme que poderia resultar de um erro. Para bom entendedor, um alarme falso. Afinal, não fazia sentido que os Estados Unidos estivessem mandando apenas 5 mísseis em vez de centenas. A lógica dele estava bem mais que correta. Aí, na moral, você não tá entendendo o tamanho da treta que isso poderia ocorrer caso ele acionasse aquele botão. E você aí achando que a treta entre a Ludmilla e a Anitta era uma treta épica e mundial. Errou, my friend. E esse general foi bastante perspicaz no seu raciocínio. Ele estava correto em pensar assim, pois passados-se alguns minutos depois, o radar confirmou que não havia ataque nenhum. O general Petrov, o homem que salvou o mundo por 15 minutos. Esse general teve o destino da humanidade em suas mãos. E esse de fato foi um tempo que durou o alarme falso de um ataque nuclear. Mas ainda bem que isso tudo não passou de um alarme falso. Seria a maior catástrofe se aquele camarada acionasse os botões para disparar mísseis na região da América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos. Milhares de pessoas poderiam morrer, pois são duas potências de fortes poderes bélicos. O termo tiro, porrada e bomba muito provavelmente vem desses dois lados. Aí, doideira mesmo foi quando um asteroide chamado Aclespil, e que media 800 metros de diâmetro, resolveu tirar um fininho do nosso planeta. E para você ter uma ideia, esse meteoro era 7 vezes maior que o estádio do Vasco da Gama. Mas o pior de tudo, que esse asteroide só foi tomado conhecimento pelos astrônomos depois de uma semana que o asteroide já tinha passado da Terra. Tá de sacanagem, né? Fui enganado o tempo todo. Pois nos filmes sempre nos mostrava a contagem regressiva da colisão do asteroide com a Terra. Você sabendo que faltava poucos dias para a colisão do asteroide com a Terra, você poderia muito bem comer cachorro quente com banana, entrar em uma luta de boxe com um canguru australiano e por último, você poderia muito bem roubar uma Ferrari e levar um anão no banco carona dessa nave e ir em direção a um hotel. Eu falei hotel para ser modesto. E ao contrário do que ocorre nos filmes de ficção científica e as ameaças que já passaram pela Terra, até hoje jamais foram previstas pelos astrônomos. E só reforçando, só tomamos conhecimento do perigo desse meteoro uma semana depois. Que falta faz a mãe de Ná nessa terra? Puxa vida! E agora veja só, temos que nos contentar somente com João de Deus. E para você ter uma noção, no caso se esse asteroide viesse a se chocar contra os oceanos, o impacto provocaria maremotos tão imensos que poderia devastar regiões costeiras, destruindo as cidades litorâneas por completo. Isso porque eu disse se colidisse com oceanos. Aí irmão, não dá para calcular o estrago. Comenta aqui o que você faria se soubesse que um asteroide estaria muito próximo de colidir com a Terra. Comenta aqui quais seriam suas últimas ações. Eu roubaria um doce de uma criança. Ai, que maldade, cara. Isso você faz.
E uma outra vez que o mundo ficou bem perto de deixar de ser mundo, foi quando surgiu uma doença que matou cerca de 50 milhões de pessoas no século XIV. Nessa época, ela era chamada de peste negra. E foi uma bactéria responsável por todo esse mal, que deixou a gente bem perto de um cenário apocalipse. Sua origem foi na China, mas há relatos que ela apareceu primeiro em outra parte da Ásia Central, numa região conhecida como Rota da Seda, no qual passava muitos navios por lá, que ligava a Ásia à Europa, uma região bem forte no comércio marítimo. Essa bactéria estava nas pulgas, e essas pulgas estavam nos ratos. Já dá para ter uma noção que isso daria muito ruim, não é mesmo, pessoal? Porque a pessoa tem a impressão que vai morrer. E a combinação entre rato e pulga fazia deles as maiores pragas daquela época. Vale lembrar como a peste apareceu em regiões de muitos navios? Isso facilitou muito para essas pragas se alojarem nos porões das embarcações. E bastava apenas os navios se atracarem no Mediterrâneo para esses roedores fazerem as festas, pronto para espalhar o caos. Essa doença ganhou força de verdade nas regiões portuárias. E em um determinado momento, a peste negra foi até contida, se mantendo apenas na área costeira dos países. Mas isso não durou muito, pois essa doença começou a ser transmitida pelo ar. Aí deu ruim. Mas agora vamos falar do lado bom, se é que teve um lado bom nisso, né? Algumas coisas contribuíram para o fim dessa doença. A quarentena, por exemplo, no qual estamos atravessando hoje, por conta desse tal do coronavírus, ajudou muito a diminuir o avanço dessa doença. E vale lembrar também que esse termo quarentena foi inventado na Itália, pois para os navios atracarem nos portos italianos, esses navios teriam que ficar 30 dias no mar, mas esses 30 dias se estenderam para 40. Uma outra coisa também é que as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. Só poderia sair se fosse algo de extrema necessidade. Muito parecido com a nossa realidade de 2021. Você não concorda comigo? A população passou a melhorar nos higienes básicos. E a água potável passou a ser consumida depois de estar totalmente limpa. E uma outra coisa também é que os corpos passaram a serem cremados, evitando assim aglomerações em rituais de velórios. Mesmo com esses cuidados todos, a Europa levou anos para ter o mesmo número da sua população antes da pandemia. Os números de mortos podem ter chegado a 200 milhões de pessoas em todo o mundo. E você há de concordar que foi um período de muita dor e sofrimento, tudo por conta dessa doença macabra. As vésperas dos anos 2000 trouxeram uma onda de medo, fantasia e de outras catástrofes. Principalmente sob a razão de um grande acontecimento que estava muito perto de chegar, chamada mudança do milênio. Mas como isso afetaria mais o universo da tecnologia, isso fez ficar conhecida mesmo como bug do milênio. No finalzinho dos anos 90, havia uma espécie de agitação no ar, e até mesmo nós brasileiros, que adorávamos balançar o corpinho com o Eurodance, que fazia muito sucesso naquela época, estávamos de um jeito que não passava uma agulha. E essa sensação podia ser sentida por grande parte da população noventista. Vale a pena lembrar que naquela época havia fortes rumores que o mundo iria acabar. Não podemos negar, a virada do milênio trazia um ar de mistério, e logo surgiu o medo que algo terrível iria acontecer. Tudo por conta da profecia do vovô Nostradamus. E aquele velhinho quis plantar o caos e a discórdia entre a população que vivenciou os anos 90. Pois ele deixou bem claro que o mundo iria acabar. Querendo ou não, esse velhinho trouxe um pouco de medo a grande parte da população, principalmente para a galera mais mística e que acredita no fim da existência da humanidade. Porém, como eu disse antes, o maior medo daquela época não vinha no mundo de magia e de encanto vindo lá de Nárnia, ou de filmes parecidos como Armagedon, e sim do mundo tecnológico. Sim, pessoal, o bug do milênio despertava medo na galera tecnológica. E eu vou tentar te explicar por quê. Pois era o medo de levar a humanidade para a Idade Média em apenas um piscar de olhos. Pois se temia que tudo voltaria ao ano de 1900. Isso afetaria praticamente tudo. O sistema militar e o sistema bancário iria ser afetado com força. Seriam os mais atingidos. E muitas instituições do mundo poderiam de fato ir à falência. Era uma preocupação real. Mas o bug do milênio apresentou-se como algo inofensivo. Passou batido. Aí chegou a virada e quase nada aconteceu. No fim das contas foi mais um pânico do apocalipse do que um acontecimento. Chupa Nostradamus. Que deselegante. Na real mesmo, esse velhinho trollou o mundo inteiro. Velhinho zoeiro, hein? Hitler, líder do partido nazista, dispensa apresentação. Ele foi responsável por milhares de mortes ao longo da Segunda Guerra Mundial. Tudo por conta do seu regime nazista, que era completamente totalitário. E esse regime custou bem caro para a humanidade. Isso desencadeou a morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentrações. E grande parte dessas pessoas eram judeus. Ainda bem que deu muito ruim para o Hitler, pois o Holocausto é um dos acontecimentos mais tristes da humanidade. Eu vi muitos vídeos sobre esse acontecimento, e é muito difícil de pensar que isso tudo de fato existiu. Colocar a superioridade do homem branco germânico, ou de uma raça ariana, era um de seus planos diabólicos. Até parece que eu estou narrando o roteiro de um filme.
Mas o mais louco é que isso tudo existiu, e é uma história muito recente. Pois o Hitler basicamente queria montar um império mundial, e nesse império você tinha que ter essas determinadas características. Que cara lunático, brother. Mas ainda bem que tudo isso teve um fim, pois a Batalha de Berlim foi o último confronto de guerra, colocando de uma vez por toda o final da Segunda Guerra Mundial. E nesse confronto, milhões de soldados soviéticos realizaram o ataque da cidade alemã, e uma grande parte de Berlim foi destruída naquela época. E você aí pode até não gostar dos russos, por questões ideológicas, eu até entendo, nem quero me meter nisso. Mas nesse dia, o mundo de fato vestiu a camisa com as cores da bandeira russa, pois esse ato colocou o declínio do regime autoritário nazista. E com a conquista de Berlim, Hitler não aguentou segurar a peteca, ele cometeu suicídio. E a Alemanha nazista rendeu-se no início de maio de 1945. Isso não deixou de ser uma real ameaça para o fim da humanidade, não é mesmo? Como estaríamos hoje se o império do Hitler ficasse poderoso? O que seria do mundo caso esse lunático ganhasse a Segunda Guerra Mundial? Será que eu estaria aqui fazendo vídeos? Comenta aqui como seria esse cenário. Vou ficando por aqui, mas antes diz aí, qual outro fato histórico de proporção catastróficas? Me conta aí qual outro fato histórico a um nível de apocalipse você conhece. Você concorda que as situações no qual eu mencionei no vídeo poderia de fato mudar o rumo da humanidade, caso tivesse um outro final? Comenta aqui como seria esse cenário. Você acha que esse vídeo merece uma segunda parte? Deixa aqui nos comentários. E caso chegou até aqui, gostou do vídeo? Não esqueça, inscreva-se no canal. Me ajuda a bater aquela meta de 500 inscritos. Portanto, a única coisa que eu te peço é, seja feliz. Fui! Sou eu, Bertolini.